acredito que isso tenha começado há algumas semanas atrás. Os eletrônicos de minha casa começaram a ligar e desligar de repente. No começo, era apenas um pequeno incômodo. Eu estava na internet e meu computador desligava. Ou eu estava na cozinha, ou alguma coisa e o forno parava de funcionar. Eu chamei um eletricista, mas ele disse que a fiação da minha casa estava perfeita. Eu não acreditei nele, e chamei outros, mas todos disseram a mesma coisa. Então, eu tentei usar menos eletricidade em casa, achando que estava sobrecarregando-a. Eventualmente, eu aprendi a conviver com isso. O que começou a chamar a minha atenção para este fato foi quando meus colegas de trabalho começaram a reclamar do mesmo problema. A mulher do cubículo ao lado do meu me confidenciara que o iPod dela havia parado de funcionar, ainda com a bateria cheia, mas voltou a funcionar minutos mais tarde. Logo estávamos vendo notícias sobre os mais diversos casos. Não foi dito que o problema seria consertado logo, e não nos deram mais informações sobre isso. Logo descobri que não era apenas nossa cidade que estava sendo afetada. Muitas outras cidades ao redor do país, e mais tarde eu descobri que ao redor do mundo também, estávamos sofrendo dos mesmos problemas. As coisas começaram a piorar. A certa altura, muitos de nós estávamos acostumados com um ou dois aparelhos não funcionando. Mas quando todos os eletrônicos começaram a desligar ao mesmo tempo e não funcionavam por horas, o pânico começou a tomar conta das pessoas. Não havia explicação. A mídia e os eletricistas não conseguiam explicar o porquê. Então, os geradores começaram a falhar. A maioria das escolas, escritórios e até algumas casas colocaram geradores para quando a eletricidade fosse embora. Elas estavam funcionando bem. Então, da mesma forma com que acontecera com outros aparelhos, os geradores começaram a não funcionar mais. Crianças tinham que ir para as escolas estudar no escuro. Eu mesmo tive que chegar ao escritório onde trabalho usando uma lanterna, que eventualmente parou de funcionar também. Quando as luzes pararam de ligar de volta, o estado de pânico se generalizou. Não importava o que era feito, as casas estavam ficando completamente escuras, sem nenhum acesso a meios de comunicação. As pessoas não sabiam mais de nada. E então, as alucinações começaram. Pessoas gritavam que estavam vendo e ouvindo coisas. A mulher do cubículo ao lado do meu teve uma dessas alucinações. Eu deduzi que era bem ruim, porque ela havia grampeado os próprios olhos. Ou foi o que eu ouvi, já que o nosso prédio estava na mais completa escuridão. A sociedade começara a ruir. Os eletrônicos mantinham nossa espécie conhecida, conectada, entretida. Sem essas coisas... Bem, agora sabemos o que acontece. Eu parei de ir ao trabalho. Ninguém estava indo a lugar nenhum. As pessoas ficavam em suas casas, estocando comida e itens de sobrevivência, e tomando conta dos entes queridos que estavam começando a ter alucinações. Durante o dia, o único momento em que havia luz, eu vi um homem caído no meu jardim. Eu corri para ajudá-lo, mas assim que cheguei perto, ele começou a gritar. Oh Deus, as luzes! Precisamos das luzes! Tragam-nas de volta, por favor! Eu fiquei com medo de me aproximar dele. Dei alguns passos em sua direção, até que suas palavras a seguir me deixaram estático. Eles virão se não tivermos luz. Virão para pegar todos nós. Homens, mulheres, crianças. Todos. Os pelos da minha nuca se arrepiaram ao ouvir aquilo. Eu sou uma pessoa racional, mas o modo como esse homem gritava, o modo como ele me encarava, eu percebi que ele não estava apenas sofrendo de alucinações. Eu podia ter perguntado mais ao homem, mas infelizmente ele desmaiara. Eu não queria deixá-lo jogado no meu jardim, mas eu também não podia ligar para a polícia e eu nunca tinha visto ele na vizinhança antes. Acabei levando-o à estação policial do outro lado da cidade, mesmo sabendo que os policiais não estariam ali. Quando finalmente voltei para casa, o sol já estava se pondo. Eu senti os pelos da minha nuca se arrepiarem mais uma vez e eu corri para dentro da casa, trancando a porta atrás de mim. Uma hora depois, quando eu estava quase dormindo, eu escutei um grito de gelar o sangue, vindo de uma casa não muito longe da minha. Eu pulei da cama e corri o mais rápido que eu pude até a casa. Alguns outros se juntaram a mim enquanto tentávamos descobrir o que estava acontecendo. Entretanto, ninguém saíra da casa para pedir ajuda.
Um homem que estava com a gente decidiu entrar para ver o que havia de errado. Ele derrubou a porta e desapareceu na escuridão. Momentos mais tarde, nós ouvimos seu grito também. Mas, como estávamos mais perto, ouvimos sons novos ali nos gritos. Era o som de carne sendo arrancada dos ossos, uma risada não humana e o som de sangue espirrando nas paredes. Tudo que eu posso me lembrar é de estar voltando para casa. E, se eu forçar a memória desse dia, eu posso me lembrar de talvez ter visto um deles através das janelas daquela casa. Quer dizer, apenas os olhos brilhantes. A coisa mesmo era toda negra, combinando com a escuridão em que vive. Claro, tem aqueles dentes. Oh Deus, aqueles dentes. Quando aquilo sorriu para mim através da janela, eu os vi, brilhantes, brancos e pontudos, com carne e sangue pingando deles. Agora, aqui estou. Me tranquei aqui no quarto, tendo apenas a luz da lua vindo de uma pequena janela para me guiar. Enquanto eu gravo isso, eu ouço o pânico lá fora. As pessoas estão tentando enfrentar o que quer que sejam aquelas coisas, mas elas estão falhando. Mais e mais gritos, mais ossos se partindo, mais sangue manchando as ruas. É tudo que eu tenho escutado nas últimas horas. Eu estou surpreso que eu não tenha ficado totalmente insano ainda. Eu tive algum tempo para pensar também. Esse é o motivo pelo qual nós temos medo do escuro. Essas coisas são a escuridão, o pior dela. Elas são a razão pela qual as crianças precisam dormir com a luz acesa. A luz os mata. Qualquer fonte de luz, até mesmo a luz saindo de qualquer eletrônico. E é por isso que não atacam durante o dia. Eles são cuidadosos em aparecerem para os humanos quando não é hora de comer. Mas agora eu sei porque todo mundo tem medo do escuro. Agora eu sei porque as crianças têm esse medo. Eu me lembro agora de ter visto um deles pelo canto do olho quando eu tinha 5 anos de idade. A minha mãe me disse que eu estava apenas vendo coisas que não existiam, mas ele existia. Sim, ele existia. Se eu aguentar por mais algumas horas, o dia virá. Talvez a ajuda chegue e eles não serão capazes de me atacar. Eu ficarei seguro, mas isso provavelmente não vai acontecer. Eu já posso ouvi-los nas escadas agora. Eles estão vindo e essa porta trancada não vai segurá-los. Eu vou sofrer o mesmo destino que aquelas pessoas dentro da casa. Elas estão arrombando a porta agora. Eu posso ouvi-los rindo, como se isso fosse um jogo. Eu sou a isca agora. Bem, eu estou armado, mas o que isso vai adiantar? Por que as luzes se foram? Eu posso ver um deles agora ao pé da minha cama, mostrando aqueles dentes para mim. Mas por que eu deveria me incomodar? Talvez seja apenas na nossa hora, como humanos. A escuridão está aqui para limpar a terra.